E finalmente Jorginho confirmado para o Mundial com o Flamengo. Além disso, o Flamengo vai trazer mais 2 jogadores além do Jorginho. E o Flamengo e Corinthians ontem, para mim, deu a lógica, vitória humilhante para cima do Corinthians. Arrascaeta, gênio como sempre. Teve o Pedro fazendo aquele gol de Pedro mesmo, oportunista, mas teve um lancezinho lá que ele podia fazer melhor. Mas o Flamengo, de forma geral, acabou com o Corinthians e o Hugo Souza mantendo aquela velha forma dele de pegar as difíceis e entregar um golzinho ou outro. Aquele dia de Hugo Neneca que virou Hugo Peteca. Antes de seguir o vídeo, eu quero saber se você já deu o like, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhuma notificação. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pro vídeo. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar tudo do Mengão. Claro, começando a falar com a vitória absurda do Flamengo para cima do Corinthians. Quando eu digo que deu a lógica, é porque o Flamengo de fato tem muito mais time do que o Corinthians, mas é claro que não dava para esperar que seria uma goleada assim. Agora, com o Arrascaeta jogando o que jogou, com o Pedro jogando o que jogou, mesmo naquele lance lá que ele quis dar o toquinho de letra, de calcanhar para o meio da área, em vez de chutar, mesmo com o Flamengo perdendo alguns gols que normalmente não perde, ou que pelo menos não deveria perder, mesmo assim, 4-0 numa vitória que o Corinthians não viu a cor da bola. O Memphis Depay até agora eu não vi, nem se entrou em campo, fez uma firulazinha, uma graça lá no primeiro tempo, mas foi só isso. E o Hugo, mais uma vez a gente fala, os corintianos ficam pé da vida, mas a gente tem que repetir que o Hugo é isso aí que ele foi nessa partida. Ele pega muitas bolas difíceis, mas entrega um golzinho ou outro até com certa frequência, tá? O Hugo, ele é muito inconstante, principalmente sob pressão. Hugo Souza, em jogos importantes, tem a tendência de entregar. Infelizmente, para ele, essa é a verdade. Felizmente, para o Flamengo, se livrou do Hugo Souza a tempo de não sofrer mais esse tipo de gol que aconteceu justamente ontem com o gol do Pedro no erro ridículo de saída de bola do Hugo Souza. Espero que aos poucos ele vá melhorando e que não tenha mais esse tipo de erro que acaba prejudicando, entregando muitos jogos. Ontem o jogo já estava praticamente resolvido, mas em muitas vezes, como aconteceu até em pré-Libertadores recentemente, o Hugo Souza acaba entregando alguns jogos. Flamengo que tem folga nessa segunda-feira, merecida, treina na terça, na quarta e viaja para enfrentar o Botafogo na Paraíba pela Copa do Brasil na quinta-feira às 8 da noite. Jogo esse que o Flamengo deve jogar com um time bem alternativo, inclusive Felipe Luiz já confirmando o Matheus Cunha no gol. Então, tendência de time praticamente todo reserva contra o Botafogo da Paraíba, em jogo que deve ter casa cheia. Já a parcial de venda se aproxima já para a totalidade do cerca aí de 30 mil ingressos já vendidos. O total, se eu não me engano, é de 40 mil aproximadamente, então já está entre 30 e 40 mil vendidos, com a tendência de esgotar até a quinta-feira, jogo no Castelão do Maranhão, já que o Botafogo da Paraíba vendeu o mando para uma empresa que vai realizar o jogo lá no Maranhão. E aí, voltando a falar do jogo, além de Pedro e Arrasca, que são os destaques mais óbvios, mais claros da partida, que partida fez o Pulgar? Pulgar, não só por aquele desarme que ele fez no segundo tempo, mas a forma com que ele se posiciona, as roubadas de bola. E ele teve um ponto ontem muito importante, que foi o fato de não tomar o cartão amarelo. Pulgar, que tinha uma frequência muito grande em amarelos, ele marcou muito, desarmou muito e não tomou amarelo nessa partida, o que é um marco muito importante para ele. Espero que ele possa manter
essa pegada aí de continuar conseguindo marcar muito bem e sem tomar amarelos. Flamengo, que é líder, segue o líder. Palmeiras perdeu do Bahia no finalzinho, perdeu muitos gols, aí o Flamengo também perde muitos gols, todo mundo fala isso, mas o Palmeiras, apesar de ter tido uma grande vitória na altitude contra o Bolívar, todo mundo querendo fazer muita comparação entre Palmeiras e Flamengo, Palmeiras perdeu em casa pro Bahia. E aí, pro Flamengo, é até de certa forma novo ficar como líder do Brasileiro desde o início do campeonato, porque das vezes em que o Flamengo venceu o Brasileirão já com pontos corridos, ele não fica muito tempo de líder. A não ser em 2019, que a arrancada no segundo turno foi até o Flamengo conseguiu abrir uma certa vantagem grande, mas no geral, quando o Flamengo ganha, ele não fica muitas rodadas como líder. 2020 foi aquele finalzinho só, se eu não me engano, as 2 últimas rodadas. 2009, a mesma coisa. Mas, estando o Flamengo priorizando o Brasileirão, a tendência é que o Flamengo fique como líder por mais rodadas. Essa é uma delas. O Flamengo não tem como ser ultrapassado, só pode ser ultrapassado pelo Palmeiras na próxima rodada, que inclusive é Flamengo e Cruzeiro, podendo aí ter esse reencontro de Flamengo e Gabigol, Flamengo e Fabrício Bruno, Gabigol que tem andado no banco. Vamos ver se na partida contra o Cruzeiro ele vai jogar. O Cruzeiro que tá tendo um rolo lá, a história do Dudu, que parece que já vai sair. O torcedor foi pra cima do Pedrinho, o BH, lá perguntar se o Dudu ia sair, ele fez só assim com a mão, não entender que realmente vai sair. Então, o negócio não tá bom por lá não. Vamos ver no que vai dar essa questão aí lá no Cruzeiro do Dudu. E aí tem uma curiosidade que o Pedro acabou de voltar, fez a primeira partida começando e já é o vice-artilheiro do campeonato com 4 gols. E aí quem é o artilheiro? Arrascaeta com 5 gols. Ou seja, tem mais jogadores com 4 gols, mas Arrascaeta artilheiro isolado e Pedro já figura entre um dos vice-artilheiros do Brasileirão e agora acabou de voltar e já tá lá no topo do ranking dos artilheiros do Brasileirão. A tendência é que o Pedro continue marcando os gols e possa ser de fato o artilheiro desse brasileiro e também do Mundial, que é o que eu tô mais esperançoso esse ano, Mundial e Libertadores, que ao contrário do que vem sendo dito da diretoria do Flamengo, tem que ser a prioridade zero, a prioridade máxima, na minha opinião, é Libertadores e Mundial. Mais até a Libertadores. Porque a gente sabe que no Mundial tem os europeus top de linha, que se vierem jogando tudo que sabem, eles são os favoritos pro campeonato, mas eu acredito que o Flamengo possa ir muito longe e, por que não, sonhar com o título desse Mundial. Mas para Libertadores é que para mim tem que ser mais priorizado do que vem sendo hoje, e aí eu espero que a diretoria mude a postura nesse sentido e coloque sempre força máxima priorizando os jogos da Libertadores. Quero ouvir de vocês aí se vocês concordam com isso ou não. E aí teve também nesse jogo a questão do pênalti no Arrascaeta, que os corintianos tiveram a cara de pau de dizer que aquilo não foi pênalti. Cara, pegou na pontinha do pé do Arrasca, mas foi uma pancada que ele não quis nem continuar a jogada. E Arrasca não é daquele de se jogar, não. Ele não conseguiu, com a dor que ele teve, nem continuar a jogada. E aí vem gente querer insinuar que aquilo não foi pênalti, tá de sacanagem, tá de brincadeira, né? Enfim. E agora vamos falar um pouquinho de Hugo Souza, que teve dia de neneca. E aí, quando eu digo isso, parece até que ele era muito diferente no Flamengo, e não era. Hugo Souza sempre foi exatamente isso. Pegando muitas bolas difíceis, fazendo boas defesas, mas entregando às vezes momentos fáceis, momentos em que ele sofre pressão. Hugo Souza é isso. Ele se desestabiliza com uma certa facilidade, fora a dificuldade natural dele em saída de bola. Por isso é que o Flamengo não quis o Hugo naquela época e acabou negociando com um valor até abaixo do que poderia. O Hugo tem muito potencial embaixo das traves para defesas difíceis, defesas que precisam da envergadura principalmente. Agora, para lances
às vezes de certa pressão, lances com o pé, ele peca muito, entrega muitos gols e muitas vezes entrega partidas. Ontem ele não entregou o jogo porque o jogo já estava resolvido, mas o Hugo continua deixando muito a desejar. E aí tem um problema, Hugo Souza tá ainda com aquela marrinha, e a gente vou te mostrar porquê aqui numa fala dele depois do jogo, comentando sobre a falha, tá? Primeiro sobre ele ter sido xingado pela torcida do Flamengo. Ele falou, era de se esperar que eu fosse xingado e vaiado pela torcida do Flamengo, fui criado aqui, tive que me manter no jogo depois do terceiro gol. Se pegar o jogo todo, só tive essa falha em uma posição que não permite. Tive que manter a cabeça boa para entender que faz parte do futebol, não só eu irei errar. Aí até aí tudo bem, manteve a postura e tal, depois do gol bobo que ele tomou, realmente ele fez boas defesas, mas teve a questão numa comparação que ele fez aí. Ontem eu estava vendo a final da Copa do Rei e o Courtois também falhou e continua sendo o melhor goleiro do mundo. Não estou me comparando, mas o erro de hoje não me faz sentir o pior do mundo e o acerto de amanhã o melhor do mundo. Trabalhei minha cabeça para esses momentos, principalmente os ruins. Quarta-feira teremos outra oportunidade para mostrar de novo. Assim, depois que você tem uma falha dessa, ele que já... ele até é idolatrado pela torcida do Corinthians, mas é contestado por conta dessas falhas que não são tão pontuais, são falhas recorrentes, falhas constantes. Ele vem e se compara com o Courtois. Tá de brincadeira, né? Enfim, vamos falar agora de mercado da bola, que é isso que vocês gostam mais aqui no canal, tenho certeza disso, que é o Jorginho confirmado para jogar o Mundial pelo Flamengo, finalmente. Informação de Mauro Santana e de Bruno Lemos informam que a família de Jorginho já definiu qual é a casa que eles vão morar aqui no Brasil e já tem tudo certo para virem em maio. Família de Jorginho chega em maio e o Jorginho, que está acertando os detalhes da rescisão, pode chegar ainda em maio também, mas aí depende ainda de um acerto entre Flamengo, Arsenal e os empresários do atleta nessa finalização aí da rescisão, que já está acordada, que vai haver a rescisão, só estão acertando aí alguns valores finais e também tem a questão do fim da temporada europeia, que depende aí de até onde o Arsenal vai chegar na Liga dos Campeões e se o Jorginho vai ser relacionado para jogar todas as partidas até o fim da Champions League. Em seguida, ele vem para o Brasil para se juntar à família que já chega em maio e deve jogar o Mundial pelo Flamengo. Uma ótima notícia, o Flamengo está muito empolgado com essa chegada do Jorginho. Disse que um dos grandes protagonistas desses acertos todos tem sido o José Boto, que tem uma relação ótima com a diretoria do Arsenal. Então, tendência aí de chegada em maio do Jorginho, mas está garantido que ele joga o Mundial pelo Flamengo. E aí, além disso, teve uma informação do Vene Casagrande sobre duas contratações adicionais que o Flamengo deve fazer além do Jorginho. Ele informa que o Flamengo vai trazer um atacante de lado de campo e, além disso, um meia 10. Informação do Vene Casagrande. O Flamengo ainda tenta para antes do Mundial, mas não é garantido que esses dois jogadores adicionais chegariam para jogar o Mundial. Tá? O Flamengo entende que esse meia, para dividir a responsabilidade com o Arrascaeta e poder jogar nessa posição quando o Arrasca não puder, e quem sabe até tomar a vaga do Arrascaeta, por que não? Essa é uma das mais importantes. Ele tenta fazer uma contratação, mas não quer botar os pés pelas mãos e correr para que essa contratação aconteça antes do Mundial. Pode acontecer, mas pode ser que venha só na janela após o Mundial. O atacante de ponta, que muita gente diz que não é necessário, para mim também não seria uma das posições que eu iria atrás com urgência agora. Acho que um primeiro volante para dividir essa responsabilidade com o Pulgar é mais urgente, porque o Everton Araújo caiu muito de desempenho. Mas o Flamengo hoje pensa nesse meia e no ponta, no atacante de lado de campo, com características diferentes das opções atuais.
E aí eu quero ouvir de você se você concorda com essas prioridades ou não. Beleza? Por hoje era isso. E agora eu quero saber de você, rubro-negro, integrante da maior torcida e a mais linda do mundo, se você já se inscreveu no canal, já deu o seu like, já ativou o sininho e já me seguiu nas redes aqui do lado. Já fez isso? Então pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!